No capítulo anterior, Asa Mitaka é uma nova personagem que foi introduzida na obra. E no final do capítulo, a mesma acabou morrendo após sua representante matá-la. Ao chão, Mitaka disse que não queria morrer. Então uma coruja apareceu e disse que ela poderia viver, mas seu corpo será dele. Assim ela se levantou com apenas uma cicatriz em seu rosto. A mesma conseguiu derrotar o demônio da justiça que a representante se tornou. Hoje irei resumir o capítulo 99 e veremos o que aconteceu após Mitaka dar seu corpo ao demônio da guerra. Mas antes de conferir, deixe seu like brabo se você já é de casa. Lembrando, são vídeos todos os dias, resumo dos capítulos do mangá de Chainsaw Man. Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. Bom, Mitaka estava deitada em sua cama. A TV estava ligada e passava um noticiário. Nesse noticiário foi dito que as temperaturas em Tóquio aumentaram e que era para as pessoas se prevenirem do calor mesmo estando em casa, e nas ruas eram para se manterem hidratados. Mitaka se levantou e no final do noticiário eles disseram que o Chainsaw Man teria que aparecer ainda naquela semana. A Mitaka olhou para a janela e disse que estava sem a cicatriz e se perguntou se era tudo um sonho. Então a Yoro, o demônio da guerra, apareceu e assustou a mesma e disse que tudo isso não era um sonho. Sem acreditar, Mitaka ainda se beliscou. O demônio disse que agora essa era sua vida e que era para ela acelerar e aceitar, pois ela iria tomar o café da manhã e ir para o colégio, e se caso ela desobedecesse, ela seria morta. Mesmo assim, a Mitaka, continua a se beliscar. O demônio gritou com ela e disse que já tinha falado que isso não era um sonho e que era para ela encarar a realidade. Era só ver as notícias, e apontou seu dedo em direção à TV, pois o professor e a representante foram mortos na noite passada. Por elas mataram eles. Assustada, Mitaka perguntou como assim e disse que ela não tinha matado ninguém, e sim o demônio. E quando a Mitaka foi tocar no demônio da guerra, seu braço passou direto pelo seu ombro. A mesma disse que não poderia ser tocada, pois o cérebro dela havia como uma alucinação. Mitaka perguntou quem era ela e o demônio disse a ela que ela tinha morrido ontem e disse que era o demônio da guerra. Sendo assim, tinha reivindicado seu corpo. Assim, Mitaka teve que ir para o colégio. No caminho, a mesma perguntou para Yoro se ela tinha pegado seu corpo, como ela ainda conseguia se mexer. Yoro disse que tinha deixado a metade de seu cérebro intacto, pois ela não estava familiarizada com a sociedade humana. Assim, eles não iriam perceber que tinha um demônio no colégio. Mitaka perguntou a ela por que ela queria ir tanto ao seu colégio, e a mesma disse porque o Chainsaw Man estava lá, deixando a Mitaka assustada. Então a Yoro disse para ela pegar algo em seu bolso. Era um botão. Ela disse que um demônio foi morto pelo Chainsaw Man e estava segurando isso quando foi encontrado. Então ela procurou e descobriu que esse botão era usado nos uniformes do seu colégio. Assim significava que ele, o Chainsaw Man, estava frequentando o colégio. Então as duas chegaram na porta do colégio. Mitaka disse que, pensando bem, não queria entrar lá. A Yoro disse que se ela não obedecer, ela pegaria outra metade restante de seu cérebro, e se ela pegar, ela iria morrer. A Mitaka se lembrou da sua sala e disse que ainda não queria ir para o colégio. A Yoro disse que não estava brincando, mas a Mitaka a ignorou. Furiosa, a mesma gritou dizendo que ela iria morrer. E a Mitaka disse que preferia morrer do que entrar no colégio. E o demônio disse que ela era irritante. Então um rapaz se aproximou dela e perguntou se ela estava bem. Era o Yoshida. O mesmo perguntou se ela queria que ele
a levasse para a enfermaria. A mesma disse que não, pois ela não tinha nada. Então a Yoro, em seu pensamento, disse para ela perguntar sobre o Chainsaw Man, se ele sabia sobre a sua identidade. A Mitaka virou e disse para ela calar a boca um segundo, e Yoshida ficou sem entender. Toda sem graça, ela disse que não estava falando com ele. Então a Yoro disse que ela mesma perguntaria a ele. Assim a mesma assumiu o corpo da Mitaka e perguntou ao Yoshida se ele sabia alguma coisa sobre o Chainsaw Man estar estudando no colégio. E o mesmo viu a cicatriz no rosto dela. Nisso, a Mitaka só estava vendo o que estava acontecendo. Então o mesmo disse que só ouviu rumores, mas ele tinha acabado de ser transferido, assim ele não sabia de muita coisa. Só que o Chainsaw Man estava no clube dos caçadores de demônios, ou coisa do tipo. Então Yoro olhou para ele e toda amiga perguntou se ele queria ser seu namorado, deixando a Mitaka em choque. Mas o mesmo disse que não, estava de boa e foi embora. Então as duas começaram a discutir. A Mitaka perguntou por que ela tinha chamado ele para sair. A Yoro disse que ela tinha o poder de transformar aqueles que são seus em armas. Sendo assim, se ele se apaixonasse por ela, ele se tornaria dela. Então ela poderia torná-lo em uma arma. E revelou para Mitaka que ela queria transformar o máximo de humanos que ela poderia em armas, para poder entrar em guerra contra o Chainsaw Man. Ao ouvir isso em seu pensamento, Mitaka se perguntou: transformar humanos em armas? Entrar em guerra com o Chainsaw Man? E descobriu que ela estava envolvida em umas paradas muito sérias, pois esse demônio matou seu professor e a representante da sala, e que seu nome era o demônio da guerra. Sendo assim, era má notícia, pois quanto mais temido seu nome, mais forte o demônio será. Mas será que ela conseguia ser uma pessoa normal? E se cedo ou mais tarde o demônio não acabaria tomando seu corpo por completo? Sendo assim, ela teria que falar com um caçador de demônios. Então a Yoro apareceu em seu pensamento e disse a ela se ela falasse alguma coisa para qualquer pessoa, ela estaria morta, pois ela não poderia esconder os seus pensamentos dela, já que eram a mesma pessoa. E perguntou se finalmente ela tinha entendido sua situação. Sendo assim, elas iriam entrar para o clube dos caçadores de demônios para encontrar o Chainsaw Man. Assim, se elas derrotassem o Chainsaw Man, ela devolveria o seu corpo. E perguntou se ela iria cooperar. A mesma disse que iria cooperar, mas era para ela devolver seu corpo. Então, no colégio, no clube, um locutor agradeceu pela presença de todos para o teste para o clube dos caçadores de demônios, e que o grupo só aceitava aqueles que eram fortes para lutarem contra os demônios. Sendo assim, eles iriam patrulhar a cidade à procura de demônios em um grupo de 3, e eles teriam uma semana para trazerem um demônio morto. Fazendo isso, estaria dentro do clube. Uma aluna disse que, para ser justos, eles escolheram grupos que pareciam se encaixar. Então ela escolheu 3 pessoas e disse que eles seriam um time, e disse boa sorte a eles. Então a Mitaka caiu no grupo do Yoshida.